Eu vou trazer, como você comentou, né, alguns testes que eu fiz entre essas duas ferramentas. Essa ideia surgiu há um tempinho. Eu fiz um Lunch and Learn em conjunto com a Carolina e foi uma das perguntas, né? Só que à época eu não tinha usado ainda o Gemini e umas semanas depois, acho que a Avenue Code começou a ofertar para a gente. Eu falei, bom, vou fazer um teste aqui. E aí apareceu a GeoI que estou trazendo aqui para a gente. Então, espero usar aí bem o tempo do pessoal que está almoçando, para quem está almoçando. E vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aqui. Eu vou trazer para vocês aqui, primeiro eu vou me apresentar um pouquinho, só para a gente se conhecer um pouco, e vou fazer um breve resumo das duas empresas, dos dois produtos aqui, tá? Para a gente se inteirar. E depois eu vou partir para o comparativo, usando alguns critérios que eu escolhi aqui, como o título diz, né? Bem mais focado para a área de produtos, né? Para um Product Manager aqui. Pode ser que para outros profissionais aí, os critérios sejam mais vastos e diferentes, então estou já setando aqui que foi no nosso caso de produto, tá? Depois uma conclusão que, na verdade, não é muito uma conclusão, vai ser mais um debate aqui com vocês, tá? Eu sempre gostei de tecnologia, tá? Desde adolescente fiz curso técnico, já ingressei nessa área, ainda nem existia muito área ágil, as startups digitais ainda estavam começando, mas eu já estava inserido nisso aí. Fiz engenharia e aí já caí para essa área mais digital, né, de produção de produtos que a gente resolve problemas aí com meio digital, né? E trabalhei já em alguns mercados, né? Mobilidade urbana, mercado hospitalar, mercado de energia, de commodities. E eu estou aqui na Avenue Code faz 2 anos e meio. Primeira conta foi a Cargill e agora eu estou na Gerdau, tá? E só como curiosidade aí também, eu gosto de nadar, pedalar e ouço um pouco de tudo de música, mas no meu coração o samba domina aqui. Vamos falar um pouquinho dos produtos, né? O primeiro que foi lançado, acho que todo mundo sabe aí, né? Foi o ChatGPT. Ele foi lançado pela OpenAI, né? Os seus fundadores aí, o Sam Altman, e eu não sabia, vou confessar para vocês, que o Elon Musk estava envolvido, mas tem bastante fundador aí na empresa, né? Que surgiu lá em 2015, foi comprada pela Microsoft há uns aninhos atrás, mas ela só foi lançar a primeira versão aí do GPT em novembro de 2022, né? A primeira que colocou no mercado aí uma ferramenta de IA generativa, né? Acho que todo mundo também já está bem a par, né? Inteligência artificial é um ramo muito mais amplo do que isso aqui, já se usa e fala-se disso no mercado há muitos anos, né? Com outras técnicas como machine learning, deep learning, que dão resultados preditivos, né? E aqui o que a gente está falando agora são gerações de conteúdo, né? O GPT é bem voltado para texto, então acho que por isso que deu esse balanço no mercado aí de IA, tá? Porque apesar de estar dentro do guarda-chuva de IA, é uma ferramenta diferente aí, ela gera conteúdo, né? E hoje o GPT ele tem uma versão gratuita, né? Ainda para todo mundo, mas ele já lançou algumas outras versões mais poderosas aí no mercado e ele está cobrando 20 dólares, né, para um usuário comum por mês, se quiser ter as últimas atualizações e usar as versões que eles estão lançando. E eles estão lançando bastante até, assim. A última que eu dei uma olhada aqui é essa que eles estão chamando de Canvas. Eu não vi muita diferença de poder assim na IA, mas ela tem uma interface mais amigável para você usar, montar seus prompts, editar as coisas. Então, essa é a última que eu olhei aqui. E o Gemini do Google, né? O mercado já falava dele há um tempão, né? O Google estava desenvolvendo isso faz alguns anos, né? Só que ele realmente só lançou em dezembro de 23.
há quase um ano atrás aí, né? Para a gente aqui, pelo menos eu, como eu comentei, né, comecei a usar uns meses atrás, então talvez ele está se popularizando agora, né? E ele já tem algumas versões também, né? A primeira foi em dezembro de 23, depois eles já logo lançaram o Pro, e estão prometendo o Gemini Ultra para esse ano ainda, tá? Mas não tem data ainda, segundo eles próprios, né? E também, segundo eles próprios, eu fiz uma pesquisa, eles não têm um modelo de pagamento, só que durante a montagem dessa apresentação, eu recebi um e-mail na minha conta particular, inclusive, acho que o algoritmo me pegou aqui, de um modelo pago deles, tá? Eu vou falar um pouquinho mais depois, R$ 96,99, e ele está dentro de um pacote que a ferramenta de IA é o principal, né, que chama atenção, mas é um pacote que oferece até mais armazenamento de dados no Google One, né? Então, eles estão empacotando o produto dessa maneira aí. E beleza, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui os critérios que eu decidi usar, né, para fazer essa comparação, e também uma pontuaçãozinha aqui que eu achei relevante colocar. O primeiro deles, e o que tem uma pontuação maior que os outros dois pontos aqui, é sobre o conteúdo gerado, né? E aí eu fiquei pensando como é que eu ia comparar aqui sem trazer dado de nenhuma empresa, cliente nosso, nada, né? Então, eu peguei um promptzinho na internet, fiz algumas alterações para trazer um geral, vou mostrar para vocês aqui, sobre alguns tópicos de roadmap e visão de produto que a gente possivelmente usa aí no nosso dia a dia, tá? Então, vou comparar esses tópicos e esse item vai valer 2 pontos aqui na nossa avaliação, né? Coloquei aqui também um outro tópico que é o recurso de texto, tá? E aí, estou comparando bem traduções simples, né? Como traduções um pouco mais customizadas, que eu estou querendo dizer aqui é você poder colocar tom de texto, se ele é mais formal, se ele é informal, você poder direcionar o seu texto para algum interlocutor, né, e pedir para ele fazer as alterações, customizar de uma maneira geral, e também transcrição de áudio, tá? Estou colocando aqui dentro também. E outro item que eu vou avaliar aqui, que não tinha antes, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo, mas resumo de vídeo, né? Para fazer pesquisas, às vezes a gente usa aí algumas plataformas de vídeo, né? YouTube, por aí vai. E eu coloquei aqui para ver se eles têm essa função de resumir um vídeo, se a gente fornecer para eles. E aí, por último, que eu acho bem interessante nessas ferramentas, é a customização para você direcionar um pouco mais a resposta de uma maneira que você queira, né? Vou mostrar aqui também para a gente. Mas então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos critérios primeiro, né? Do conteúdo gerado. Eu coloquei aqui, não precisa ler, está disponível para todo mundo, né? Mas o prompt que eu usei para esse conteúdo gerado foi um prompt para criar um roadmap bem completinho de um produto de controle de ponto, tipo o Engage que a gente usa, tá? E aí eu coloquei itens como para ele criar como visão de produto, uma análise de mercado, com o que eu gostaria de ver, né? Competidores, oportunidades, diferencial de um produto que a gente queira criar, objetivos do negócio, tá? Para ele trazer para a gente aí quais seriam os objetivos mais voltados para esse tipo de produto e do negócio em si, né? De uma maneira geral. Um plano de lançamento aí das funcionalidades, alguns milestones do projeto, tá? Isso aqui bem relacionado aí com um modelo de negócio mesmo, né? Talvez nem tanto o produto em si. Priorização das funções, e aí eu pedi para ele usar o modelo Moscow para a gente avaliar aqui como ele traria para a gente. Interdependência de funções, tá? De
funções desse aplicativo, para ele colocar em ordem e me dizer o que eu deveria, quais funções dependem das outras. Alocação de recurso, tá? Time, se ele está me dizendo aqui o produto, está trazendo as funções e o tempo de lançamento, qual é a recomendação de alocação de time que ele traz para a gente, né? E como se comunicar com os stakeholders, né? Aqui, mais simples. E aí eu montei essa tabelinha aqui, para a gente comparar um ou outro, né? Com relação à visão de produto, os dois trouxeram itens bem interessantes, assim, né? Como é bem genérico, eu só dei um tipo de produto, apesar de ser um produto consolidado, né, nenhuma inovação de mercado, eles também trouxeram itens bem genéricos e parecidos, mas faz bastante sentido o que eles estão dizendo aqui. E ambos, eles até puxam sardinha, trazendo uma visão de produto que vai dar mais inovação usando alguns recursos de inteligência artificial para entender o contexto das horas dos funcionários e trazer mais eficiência e etc., né? Eles também trouxeram respostas bem interessantes com relação à análise de mercado, tá? E, inclusive, eu percebi que deve ser um mercado já bem consolidado, porque eles trouxeram os concorrentes, os mesmos players, como principais concorrentes, né? Então, realmente devem ser players bem grandes no mercado já. Então, também considerei ponto para as duas ferramentas aqui. Objetivos de negócio. Os objetivos de negócio que eles trouxeram foram um pouco mais genéricos, no sentido de um negócio de uma empresa capitalista, né? Trazer receita, retenção de usuário, diferenciação e por aí vai, né? Só que aí eles deram dicas de como fazer isso no contexto do produto de controle de ponto, tá? Então, eu também considerei ponto para os dois aqui, né? O plano de lançamento também foi bem interessante. Eles usaram o conceito de MVP e trouxeram realmente a minha análise aqui, que não sou especialista desse mercado, né, mas trouxeram realmente o conceito de o que é básico para a gente lançar e tem algum valor para o cliente, e depois foram agregando funcionalidades, colocaram as ferramentas de IA lá para o meio, para o final, realmente, talvez pelo custo e pelo entendimento aí de que para o princípio não tem tanto valor assim, investir alto nisso, né? E explicou direitinho lá na resposta. Então, também dei ponto para os dois nesse caso. Alguns milestones, isso é muito relativo, né? Mas eles montaram por quadrante, no período de 2 anos, algumas entregas voltadas às funções, tá? E a gente sabe, né, no mundo ágil, isso é super flexível, né? Tirando ali o MVP que você pode entender como um pacotinho, depois é aprendizado com o uso da ferramenta, feedback do cliente, mas fazia sentido as entregas que eles estavam montando ali pelos quarters, né, do ano. Função de priorização também foi ok. Alguma coisa ou outra dava-se para questionar ali entre should have, must have, mas no geral foi bem ok, seguiu a metodologia e até colocou um textinho explicando o que isso significava dentro da metodologia, tal, talvez para quem não use muito, não conheça muito, fosse útil isso, né? Agora, a dependência das priorizações, eu não gostei de nenhuma das duas respostas, porque ficou muito genérico. Apesar de eles terem colocado um MVP com um pacote de funções, depois uma evolução, as duas ferramentas não conseguiram dizer e me dar, né, uma interdependência entre essas funções, tá? Então, não dei ponto para nenhuma das duas. E a alocação de recursos, o ChatGPT foi mais assertivo. Ele explicou a quantidade de desenvolvedores, back, front, porquê do design e deu um contexto melhor na resposta dele. Já o Gemini, ele não entendeu
essa questão. Ele trouxe alguns valores, mas não entendeu, não jogou para o que eu queria, que era a alocação de time, né? Não deu nem um exemplo, nada. E aí, como eu esperava, né, a comunicação com o stakeholder em si, ele sugeriu usar ferramentas como roadmap, ele sugeriu uma periodicidade, pesquisas e etc, etc. Então, para os dois foi assertivo. Então, por um pouquinho, o ChatGPT foi melhor com relação ao conteúdo gerado, tá? Mas, como a gente pode ver, o Gemini também foi super bem, então não tem uma diferença tão significativa assim. E aí, para o recurso de textos, como eu comentei, né? Tradução simples e tradução customizada, eu acho que é uma função bem simples que ele já traz, né? Apesar de eu achar super útil, tá? Ainda mais com outras línguas, né? Inglês, espanhol, qualquer língua que você peça, fazer essa customização. Já transcrição de áudio, eles têm uma transcrição de áudio quando você interage com o app, ou seja, se você falar com o app, ele consegue transcrever o que você está falando, mas eu não consegui nenhuma solução para quando eu coloquei algum áudio por upload, tá? Que era o meu interesse, né? Jogar algum upload lá e ele transcrever para mim e aí eu poder mexer com aquele dado, né? Colocar em bullets, fazer resumo, tópicos principais, etc, etc, né? As duas foram igual, mas elas não têm essa função. E aí, sobre a pesquisa com ferramentas de vídeo, né? Eu testei colocando links de duas, né? Do YouTube e do TikTok. De um tema simples, né? Do Gira. Um tema simples do Gira. E o Gemini no YouTube, ele fez direitinho, fez o resumo, fez em bullets como eu queria e tal. Já o ChatGPT não. A conclusão que eu estou chegando é que isso não tem relação com a capacidade dele de entender o vídeo e depois transcrever para um texto, etc., mas sim com autorização. Eu acho que, como o YouTube é do Google, né? O Google permite e não permite o GPT. E aí, com o TikTok, eles não permite para os dois, né? Exatamente. O Rui já até explicou aí. E aí, um último tópico aqui, né, que eu achei bem interessante, como eu comentei, eu fiz uma customização para as duas ferramentas, para direcionar respostas, né? E as duas possuem, né? Eu até usei a mesma aqui, criei um especialista de produto aqui, né? Uma instrução clara sobre como eu gostaria que ele me desse respostas e tudo mais. No ChatGPT, ele até dá a opção de você colocar um perfilzinho, uma fotinho aqui. No Google não dá, mas isso aí é mais um agradinho, né? Mas funciona super bem também no Gemini, tá? E aí você pode colocar arquivos, fazer o upload de arquivos para ele focar. Eu peguei um livro do Mark Kagan e joguei aqui para os dois, então considerei os pontos para os dois aí, tá? E aí, assim, a conclusão que eu cheguei, apesar de, como eu falei, o ChatGPT teve aquela leve vantagem no conteúdo gerado, né? Para mim, não é uma diferença muito significativa entre os dois, tá? Talvez o GPT, como ele foi lançado primeiro, ele tenha ali a sua ferramenta mais treinada e possa ter uma assertividade maior nas respostas aí. Não vou afirmar isso porque eu testei muito pouco, né? Vocês viram aqui que foi um contexto super específico, para um caso só, então não dá para afirmar. Então, assim, é só uma inferência, né? Mas o Google, ele tem uma vantagem legal, que talvez o GPT tenha também na Microsoft, mas eu não tive acesso, que é você usar junto com as outras aplicações, né? Com a suíte do Google, né? Então, eu testei algumas aqui no nosso ambiente da Avenue Code, né? É bem legal, facilita a interação, né? Com a ferramenta, tá? E aí, como eu falei, eu recebi durante esse tempo de produção aí da apresentação, essa oferta aí do Google para pagar R$ 96,99, né, um pacote mensal,
e ter acesso ao Gemini Pro com 2 TB de armazenamento, tá? Então, acho que eles devem caminhar nesse caminho aí, de fazer um pacote com alguma funcionalidade de alguns produtos deles para oferecer aí o Gemini. E é isso, turma. Minha opinião é, talvez as duas ferramentas mais poderosas. O Carlos me deu a dica do Cloud, eu vou testar, mas eu não, se alguém pedisse uma recomendação, não dá para dizer uma ou outra. Quer comentar, Edilson? Eu só queria agradecer aí a sua apresentação, muito boa, muito esclarecedora. Eu estou usando já essas ferramentas para algumas prospecções de gestão de projetos no meu MBA que eu estou fazendo, e é bem interessante, né, cara? Quando você compara o ChatGPT com o Gemini e com o Copilot, a gente já fez uma comparação dessas três prompts aí, né? Uhum. O ChatGPT, a gente fez uma simulação com um projeto Waterfall, né? Uma coisa mais preditiva, né? Ele chega a gerar um Project Charter, cara, numa riqueza de detalhes assim que é impressionante, você fica até assustado, né? E nesse modelo eu consegui fazer a alocação de recursos com bastante profundidade, viu? Tanto no ChatGPT quanto no Gemini, né? Então ele foi bem profundo na questão. Talvez aí a gente tenha enriquecido mais, né? O prompt, né? Antes de disparar as questões, né? Então ele conseguiu. Agora as interdependências realmente ele pecou um pouquinho aí na hora de gerar essas interdependências. Mas são ferramentas muito boas. E está crescendo cada vez mais, né? Já estamos falando em ferramentas eu não sei agora de cabeça a ferramenta, mas tem uma ferramenta no mercado que ela treina prompts ela treina IA generativa. Então essa ferramenta pega uma outra ferramenta e treina ela para você. Você não precisa nem saber treinar mais. Até Ed, isso, e você estima quanto tempo, mais ou menos, que ele te salvou criando esse projeto? Cara, foi muito rápido. Nós fizemos isso durante a aula do MBA, cara. Eu estou fazendo um MBA de Inteligência Artificial, Big Data e Data Science, no IBMEC, né? Uhum. Então, durante a aula, a gente pegou o case, né? A gente configurou lá os prompts e disparou a questão, né? Dando os elementos para ele poder gerar. Cara, eu sei que foi meia hora, cara, a gente conseguiu fazer isso. Então, em meia hora, eu consegui ter meu cronograma, meu Project Charter, todas meus milestones, cronograma, tudo que eu tinha para, assim, imagina você numa etapa de planejamento de projeto, que geralmente você leva semanas, nós fizemos em meia hora. Então, assim, é uma coisa assustadora, chega a ser bizarro. É bem interessante isso. Cada vez reforça mais, né, o que no começo o pessoal falou, que a IA não vai substituir a gente, né? Mas um profissional que sabe usar uma ferramenta dessa vai ter uma vantagem absurda com quem não sabe. Isso é verdade, isso é verdade. Essa conclusão a gente está chegando no curso lá, que a gente tem que cada vez mais se aprofundar nessas ferramentas, porque está muito aí, já bateu na nossa porta, né? Não está batendo, já bateu. Oi? Primeiro, sim, vou dar parabéns ao Lucas aí, achei que o prompt ficou bem completo, né, a nível do que tinha como objetivo ali o roadmap, achei bem interessante. Obrigado. Os pontos, né, não sou da área de produto e agregou bastante, até salvei aqui para que eu possa utilizar depois. A pergunta eu acho que você acabou fazendo ela para o Edilson, mas eu queria ver na tua visão, independente do comparativo, o quanto aquilo poderia te contribuir, né, para que pudesse sair dali e colocar aquilo em prática, né? São, como você falou, tem algumas coisas que são mais gerais, né? Uhum. Você precisaria refinar muito mais ou já daria para dar um pontapé inicial? Como é que tu analisa isso? Legal. Ó, o que eu penso é que a gente, ainda mais como consultor, né? Quando a gente muda de cliente, muda de mercado, tem uma curva de aprendizado aí que leva um tempinho, né? Para você mergulhar no negócio, no mercado e tal. Eu vejo que a ferramenta ajuda bastante a você ter uma ideia de onde mergulhar e pesquisar e ir atrás. Então, salva bastante tempo aí. Agora, no dia a dia,
não substitui uma boa discovery e não substitui as interações que você tem com os stakeholders, com os clientes e tal, para montar o roadmap e guiar a squad e tudo mais, tá? Diferente do projeto Waterfall, que ele tem um começo, meio e fim mais definido, né? Eu acho que ajuda muito mais a você fazer esse planejamento. Mas a gente, trabalhando com ágil, a gente não tem isso, né? As coisas são muito dinâmicas, né? Então, sim, ajuda bastante em pesquisa e ajuda bastante a você ter ideia de como organizar as informações. Mas eu não sei se eu consigo te dar, assim, olha, me salvaria 2, 3 semanas e tal. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Estamos dentro do tempo, Sabrina? A gente tá, faltam 2 minutinhos aqui, então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, Deixa eu fazer uma só rapidinho. pode fazer. Ô, Lucas, a comparação que você fez foi tudo free com free, certo? Não, A versão não, grátis dos dois, ou não? foram os Pro, a última versão Ah, deles. tá, foram os dois. Ah, beleza. Eu ia falar que talvez o GPT tivesse uma vantagem que ele dá algumas pesquisas, né? Uhum. No avançado antes de chegar no free, mas beleza. Inclusive, eu vou até deixar de pagar o GPT, que não vou usar o Gemini agora. Pessoal, só uma dúvida também, aproveitando que, além do Lucas, a gente tem outras pessoas que trabalham diretamente com AI. Uma dúvida que sempre vem para mim, e acho que foge um pouquinho do contexto aí da apresentação, mas queria aproveitar o conhecimento de vocês. Vocês têm conhecimento de uma certificação de mercado? A gente sabe que tem, a Venicode tem certificações, né? Mas relacionado a AI para mercado, vocês já têm conhecimento de alguma certificação que é valorosa, que é interessante a gente ter, até para, talvez futuramente, a própria Venicode também está utilizando como uma forma de valorizar, né? Boa pergunta, viu? Eu não, assim, uma certificação matadora, né, a melhor do mercado e tal, eu não conheço, tá? Tem muito curso na plataforma Coursera, muitas universidades já oferecem, e aí você pode olhar, inclusive, com o foco do curso. Tem para líder, tem para programador, tem para diversos cursos assim. E algumas escolas, acho que até o Rui comentou, o Rui não é de comentou que está fazendo, né? Já oferecem alguma coisa, mas eu não tenho conhecimento de uma que é matadora, assim. Vou até deixar um link de uma que eu gosto aqui, da Prodigy School, que eu acho bem interessante, apesar de ainda não ter feito.